Olá, sejam bem-vindos todos e todas para mais uma aula do nosso Projetos Integradores. Eu sou o professor René Moreira e estarei aqui com vocês na aula de hoje, que é a aula número 8. Bom, a aula número 8, o objeto de conhecimento, minhas escolhas e hábitos, uma abordagem sobre doenças crônicas não transmissíveis. Detalhamento: qual a importância da matemática na área da saúde, análise de dados e elaboração de gráficos? É isso aí, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. É isso aí, que mundo é esse? Estamos aqui rodeados de produtos da matemática, de cálculos, de porcentagens, de gráficos. São tantos e tão diferentes, não é isso? E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje, com o assunto do nosso projeto? Muita coisa. Então, observem bem aqui o título. Discussão do dia, gráficos e mais gráficos. É isso aí, pessoal. Nós vamos estudar hoje sobre a questão dos gráficos, nas doenças, nos casos, nas quantidades, para bem organizar determinada realidade através dos gráficos. Vamos comigo aqui esse pequeno texto. Contribuições dos conhecimentos das áreas de matemática e suas tecnologias sobre o tema DCNT, que são doenças crônicas não transmissíveis. Vamos comigo. Considerações da área da matemática e suas tecnologias. Qual a importância da matemática na área da saúde, análise de dados e elaboração de gráficos? Tratamento da informação na saúde. A matemática está presente em diversos ramos da sociedade. São profissionais de várias áreas, utilizam cálculos matemáticos para aprofundarem seus estudos a fim de comprovar e relacionar situações teóricas através de números. A matemática, como bem está aqui explícito nesse pequeno texto, né, ela está presente em tudo da nossa vida. E não é à toa que, quando vai se mostrar resultados, lá vem a matemática com seus cálculos para apresentar determinados resultados. Vamos continuar aqui. Usamos o tratamento da informação para estabelecer padrões de análise, que podem ser comparativos ou não. Exemplos: tipos de gráficos e tabelas, interpretação de gráficos e tabelas, análise dos dados contidos em gráficos e tabelas. Os gráficos, eles se propõem, né? Qual é a proposta do gráficos? Afinal de contas, alguém pode perguntar. Os gráficos, eles se propõem a diferentes usos: exploração, descoberta, interpretação, diagnóstico, comunicação, apresentação, destaque, clareza, contar uma história. Aqui eu poderia ter colocado etc., porque são várias, né? Para vários usos. Os gráficos estão ali para nos auxiliar, para explicitar determinado resultado, determinada narrativa. São recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações e divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão, né? E tantas outras coisas. O interessante porque o gráfico, ele é um recurso visual. Você vê ali um gráfico, aquele recurso como ele é apresentado. Veja, por exemplo, esse aqui que está do meu lado, né? Que a gente chama popularmente um gráfico de pizza, né? Aí nós temos esse aqui, ó, esse aqui, feito a curvinha, de linhas, né? Temos aquele lá na ponta, o gráfico de colunas, certo? Olha esse aqui em cima. Temos aqui o gráfico ali, ó, o gráfico de barras, né? E aí nós temos vários tipos. Observem que os gráficos, eles aproveitam
das apresentações visuais, das cores, como também das formas. E atrás do gráfico tem um texto enorme, né? Texto com palavras que eu falo, né? Se fôssemos descrever o que nós estamos vendo através das barras, dos setores, das linhas, das colunas, e dos números, das porcentagens, do título, do que está ali presente no gráfico, nós teríamos um texto enorme. Aí vocês podem perguntar, professor, mas existe de fato esse texto? Sim, claro. Só existe o gráfico porque primeiro existe o texto, com suas informações diversas. E aí ele é processado a tal ponto, com cálculos matemáticos, justamente para ser apresentável, como vocês bem veem aqui, vários tipos de gráficos, né, em forma de gráficos. Todos eles trazem informações, no plural, informações. Vamos adiante? A aplicação dos gráficos. Os gráficos se propõem a diferentes usos: exploração, descoberta, interpretação, diagnóstico, comunicação, apresentação, destaque, clareza, contar uma história. São recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e compreensão das informações. E divulgação. Olha como é interessante aqui essa palavra, divulgação. Os gráficos servem para divulgar, né? Divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros, televisão, etc. Né? E os tipos de gráficos que eu acabei de mostrar para vocês, agora nós vamos ver detalhadamente. Vamos comigo. Os principais tipos de gráficos são colunas, barras e setores, que popularmente nós chamamos de pizza, né? Gráficos de pizza, porque justamente ele faz, né, tipo ali uma fatia de pizza, né? Observem bem, aqui nós temos, ó, o gráfico, né, representado por colunas. E aí vocês observem que sempre tem um eixo, nesse caso, né, como no outro também. O outro gráfico aqui, ó, ele está representado por barras. Em ambos, nós vemos aí os eixos, tanto na vertical, que é esse aqui, ó, tá? Como na horizontal. São os eixos das abscisas. Aqui nós vamos dizer, de fato, o que queremos entender através do recurso visual, né? Pode aqui, tanto no eixo da vertical ou da horizontal, pode estar aqui o que de fato nós queremos analisar. São anos, idades, tipos de doenças, ocorrências, num determinado tempo se coloca no outro eixo, ok? E aqui, por último, nós temos, vejam, nós temos aqui o gráfico popularmente chamado de quê? Pizza, né? Gráfico de setores, porque ele representa essas mesmas colunas ou barras que nós vemos aqui, ó, essas colunas ou estas barras aqui, eles estão representados agora em formato de fatia de pizza. Claro que nem todo pedaço, né, será como a fatia de pizza. Veja esse pedaço aqui, ó, já é diferente da fatia. É uma fatia, né? Só que é diferenciada, né? Então, geralmente não. A maior parte, a maior fatia é a porcentagem maior que se dá do todo, ok? E a menor, a mais estreita, às vezes até a que não consegue aparecer ali, é a menor quantidade na porcentagem, ok? Elementos que compõem um gráfico. Aqui eu apresentei para vocês somente... tem um gráfico também de linhas, né, que eu apresentei ali no início, né, ó, gráfico de linhas. Aqui eu apresentei só, digamos que eu estou apresentando um corpo, né, sem nenhum resultado, sem nenhum detalhe, só para entender de fato os tipos de gráficos, né, coluna, barra, setores, linha, mas vamos aqui agora. Todos os gráficos, eles devem ter um conjunto de elementos. Quais são os elementos que devem compor um gráfico? O título do gráfico, né? Que assunto é esse? Você vai pegar um gráfico assim à toa? Não, o gráfico tem que ter um título lá, ok? Sei lá, calor no Amazonas nos meses de julho a setembro de 2024. Aí é um título, um exemplo, né? Título do eixo verso das abscisas na horizontal e o título do eixo e das ordenadas na vertical, ok? Legenda, lá embaixo tem que ter a legendazinha, às vezes tem que colocar o nome, essa cor representa o quê, esse desenho representa o quê, isso é a legenda.
E a fonte dos dados da pesquisa, a fonte, quem foi que fez esse gráfico? Ele veio de onde? Ninguém vai pegar um gráfico aí sem fonte. Se não tiver fonte, esse gráfico não é de confiança. Percebem? Então, tem que ter a fonte, né, da pesquisa que foi feita e que se transformou num gráfico. Ok? Adiante. Olha aqui. E aí, temos aqui, olha, uma imensidão de gráficos. Não é isso? Mas eu gostaria de apresentar agora para vocês o gráfico animado. Aqui nós temos gráfico de colunas. Olha o eixo vertical aí, pessoal. E vai aparecer as variações, ok? E abaixo nós temos o eixo horizontal com suas variações também. Vejam que na parte superior nós temos aí as legendas. Cada cor, o que é que representa? Ali vem distinguindo, dependendo do que nós vamos apresentar aqui, do que nós vamos analisar aqui nesse gráfico. Cada coluna tem uma determinada cor, ok? Se aqui fosse várias colunas, e cada uma com cores diferentes, elas estariam ali indicando, como aqui está indicando, né? O vinho, lilás, cinza, verde, aí vem a indicação que aí é a legenda para entender de fato o que ele quer representar. Bom, veja agora o gráfico de colunas. A mesma coisa. Nós temos o eixo vertical, com suas variações, quantidades numéricas, ok? E o eixo horizontal, com suas escalas. Ao mesmo tempo, nós temos aí a legenda de cores, para entender, mais uma vez, o que cada cor representa nesse gráfico de coluna. No caso aqui, gráfico de barras. E aqui nós temos o gráfico de setores. Veja, o formato dele sempre é circular. Sempre é circular. A legenda também vem ali para indicar cada fatia, o que representa de fato, né? E cada fatia, pelo seu tamanho, representa ali a porcentagem, ok? Muito bem. E vamos seguindo adiante para vamos entender agora os indicadores de saúde. Epidemiologia, professor, é a ciência que estuda os padrões da ocorrência de doenças em populações humanas e os fatores determinantes desses padrões. Nós tivemos a epidemiologia, é justamente essa ciência que está para estudar os padrões de ocorrência de doenças, né, em populações humanas. Quando nós falamos populações aqui, não importa o tamanho, certo? Mas tem uma determinada doença por ali, a Covid, nós acabamos de passar por ela, né? A epidemiologia vai dar conta desse estudo e vai determinar depois, através de gráficos, os resultados. Indicadores de saúde, continuemos. Prevalência. Expressa o total acumulado de casos em um determinado período observado para uma população de risco. O resultado sempre é apresentado em porcentagem, aí é dentro do gráfico, né? Para cada 1.000 habitantes, 10.000 habitantes ou 100.000 habitantes, de acordo com a quantidade do que foi analisado, tá certo? De acordo com o número, o universo de pessoas de determinado lugar. E aí essa prevalência, como é que ela é indicada? Veja, o número total de casos, veja bem, a prevalência, que vai ser o resultado final que nós vamos ter, né? O número total de casos conhecidos de uma dada doença, né? Quantas pessoas com diabetes? O número vai ficar aqui, esse resultado final. Dividido pela população exposta ao risco de adquirir uma doença. Naquela comunidade, qual o número da população, certo? Aí vai ser o número de casos ali, né, pelo número da população, vezes 10 elevado ao expoente N, certo? E aí nós vamos ter o resultado final dessa porcentagem, ok? Professor, e o IMC, onde é que ele entra aí? Vamos lá comigo. É interessante saber sobre o IMC, e a aula de hoje está justamente para isso. O IMC é o índice de massa corpórea, que todos nós devemos saber o nosso, viu, pessoal? Criado no século XIX pelo matemático Lambert Quetelet, acho que o nome é esse, né? Pelo matemático Lambert Quetelet, ou Quetelet, o índice de massa corpórea usado até hoje, pessoal, o famoso IMC, como bem vocês veem aqui, ele é conhecido pela sigla IMC e é um cálculo simples, é super simples esse cálculo.
que permite medir se alguém está ou não com o peso ideal. Eu já medi o meu, certo? Eu medi o meu. Então é isso, justamente para saber como é que vai o peso da gente. É um cálculo super simples e vocês vão medir aí mesmo, em sala de aula. O IMC aponta se o peso de determinada pessoa está adequado à sua altura ou se está abaixo ou acima do peso. Aliás, não é só de altura, tá? É altura e peso entra aí num cálculo, tá? Daqui a pouco a gente vê isso. Nós temos aqui, olha, a representação aqui, desde o baixo peso até obesidade mórbida. Vocês sabem a obesidade mórbida? Quando a pessoa, às vezes, não consegue nem se levantar da cama, certo? Chegar a 250 quilos. Imagina uma pessoa, imaginemos uma pessoa com 280 quilos, 300 quilos. Aí já é uma obesidade mórbida super, né, pessoal? Tem até um programa na TV, Quilos Mortais, que ele sempre apresenta, né, porque ali faz a cirurgia bariátrica, e sempre apresenta pessoas com essa obesidade mórbida, 250, 280, 300 quilos, aí já é um problema seríssimo. O que leva a isso, né? Nossas aulas estão sempre interligadas, alimentação, não é somente alimentação, tem um caso natural também, né? Mas a alimentação tem uma influência muito grande. Alimentação processada, ultraprocessada, a química está muito presente ali na alimentação industrializada, tem que ter bastante cuidado, ok? Bom, voltemos aqui para entendermos mais sobre o IMC. Para fazer o cálculo do IMC, que eu sei que todos estão aí com dúvidas e com vontade de aprender, né? Basta dividir o peso pela altura ao quadrado. Como que é mesmo? Basta dividir o peso pela altura ao quadrado. É isso mesmo. Deu uma enrolada aqui, mas é isso mesmo. É dividir o seu peso por sua altura, e essa altura tem que estar elevada ao quadrado. Ou seja, ela tem que ser multiplicada por ela mesma, altura pela altura, ok? O número final desse cálculo representa o quanto a pessoa tem de massa muscular. Olha aí, mais massa de gordura, mais massa óssea. Qual é a nossa composição, pessoal? De um corpo, de um ser humano? Massa muscular, gordura e massa óssea, certo? Isso daqui é o resultado total que o IMC vai dar. Com o resultado, o próximo passo é interpretá-lo, certo? Você tem agora o resultado final, ok? Tem o resultado final, RF? Tem. Aí nós vamos interpretar. Como, professor, que eu vou interpretar? Aquela imagenzinha do corpo, desde a pessoa magra, com um peso baixo, até a obesidade. Não tinha lá os que eu acabei de mostrar para vocês, né? O desenho do corpo humano? Mas calma. Eu trouxe melhor aqui nesse slide, nessa cartela. Vejamos. Classificação do IMC de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Lembram que aqui tinha, né, o símbolo aqui de um corpo humano magrinho, certo? Aí aqui, olha, já era diferente, ok? Já era diferente. É a obesidade mórbida. Vem daqui até aqui. Então, esse é o IMC, certo? De que é mesmo o IMC? Índice de massa corpórea, que compreende a massa muscular, a massa de gordura e a massa óssea, a composição do nosso corpo. Então, se o seu IMC chegou a 18,5, né, isso daqui vai indicar o quê? Que você tem baixo peso. Baixo peso. Não confundam baixo peso com baixa altura, não tem nada a ver. Uma pessoa pode ser alta, ok? Super magra e está no baixo peso, está com problema sério. Ou ela está faltando cálcio nos ossos, está faltando massa muscular, é aquele magrelão, certo? Então, a gente vai já fazer o cálculo para chegar, para entendermos o resultado. Se o seu IMC, ele compreende 18,5 até 24,9, dependendo da sua altura, você está no peso adequado. Olha que interessante, né? E se for de 25 até 29,9, professor, aí indica
que o seu peso, que você já está no sobrepeso. Já é para se preocupar, já começa, né, a preocupação aqui. E se tiver de 30 até 34,9, obesidade grau 1. Já começou a entrar na obesidade grau 1. Qual é o tipo de alimento que você está ingerindo? Bebidas carregadas de açúcares, de sódio, de tanta coisa, né? Aí já começa a dar problema. Diabetes vem por aí, ok? Estudamos bastante sobre isso, não foi? E se o IMC for de 35 a 39,9, obesidade grau 2, e por fim, se ele for acima de 40, olha aí a preocupação, obesidade grau 3. Qual é a preocupação aí, pessoal? Obesidade mórbida. A pessoa pode até morrer. Vamos pegar essa palavra mórbida e levar para morrer? Porque sim, claro, uma pessoa que tem excesso, ok? De gordura, excesso disso e daquilo, ele tem problema no coração, de respiração, pressão arterial, muitos problemas. E aí tem que ter cuidado, certo? Tem que ter bastante cuidado nesse momento. Então, é simples o cálculo e nós vamos agora fazer o cálculo para entendermos. Vamos comigo? Para nós entendermos o cálculo, como é que cada um pode fazer o seu IMC. Nós temos aqui, veja, IMC o que é mesmo? É o peso, aqui está o peso, o seu peso, vezes a sua altura 2 vezes. Então, vamos lá. Peso está em quilo, não é isso? A altura está em metro, ok? O exemplo aqui, o Cauã tem 83 quilos, ok? Cauã tem 83 quilos. Qual a altura do Cauã? É um rapaz até alto, né? Olha, 1,75 ele é alto, 1,75 m. Então, vamos pegar a altura do Cauã e colocar bem aqui, ó. A altura do Cauã vem para cá, ó, multiplicado pelo expoente 2, ok? Está aqui o 2. E o peso do Cauã, que é 83, vai ficar aqui em cima. Então, veja, a altura vezes a altura dá 3,0625, ok? É a altura vezes ao quadrado. Deu esse resultado, 3,0625. Agora, 83 é o que do Cauã? 83 é o peso dele, ele pesa 83 quilos. Vamos dividir 83 por 3,0625. Qual foi o resultado que sobrou aí? Esse aqui, professor, 27,10. Aí nós vamos interpretar, nós chegamos ao resultado final, ok? O resultado de 27,10 de IMC, de Índice de Massa Corpórea do Cauã, indica que o Cauã, o nome dele é João Cauã, ok? Está acima do peso desejado. E ele está no sobrepeso. Como é que a gente sabe disso? Vocês viram lá? Vamos voltar aqui. Pronto. Quanto deu o Cauã? 27,10. Olha aqui onde é que está 27,10. Bem aqui, pessoal, ó. 27,10, o índice de massa corpórea do Cauã. Só um momento. Índice de massa corpórea deu 27,10. Está entre 25 até 29,9, então o Cauã está com sobrepeso. Olha aí, que chato, né? Bom, agora vamos partir para a análise de dados. Prevalência de obesidade na população adulta de 20 anos ou mais de idade por sexo, né? Brasil de 2002 a 2003 até 2019. Nós temos aí uma prevalência de obesidade, ok? Na população adulta de 20 anos ou mais de idade, por sexo, né? Isso no Brasil que compreende de 2002, 2003 até 2019. Aí nós temos aí, olha, obesidade feminino e masculino, certo? O feminino está representado aqui, legenda, né? Pela cor ferrugem, né? Digamos assim, essa cor, e o masculino pela cor azul. Esse gráfico aqui que está trazendo essas informações, esse gráfico é por coluna. E as colunas indicam que as mulheres têm mais obesidade que os homens. Percebem aí pela cor do gráfico? A mulher aqui, olha, em 2012, 14,5% de mulheres, enquanto que os homens, 9,6%. Vamos lá para 2019, no final. As mulheres continuam em alta na obesidade, 30,2%, e os homens chegaram a 22,8%. Qual é a fonte da pesquisa? É de confiança, professor? Pesquisa de orçamento familiar, tal, Nacional da Saúde. É de confiança, sim. Aí o gráfico está completo. Percebem?
É só uma apresentação, tá, pessoal? Ninguém está adentrando aqui no caráter das informações que estão. É só para entender como fica organizado um gráfico, a sua legenda, a porcentagem, o título, as informações, fonte e tudo mais. E se o gráfico for de pizza? Vamos entender lá em cima primeiro, né? Acidente vascular cerebral em pacientes jovens. Uma análise epidemiológica entre 2008 e 2022. Então, aqui, ó, foi feita uma pesquisa de 2008 a 2022, para entender o quê? Essa doença chamada AVC, em pessoas idosas? Não, em pacientes jovens, está aqui, em pacientes jovens. Qual foi o resultado, pessoal? E depois de toda a pesquisa feita, foi apresentada, né, o resultado da pesquisa em gráfico de setores, ou gráfico de pizzas. Aí nós temos aqui a legenda aqui embaixo, veja. A cor azul é a região norte do Brasil, ou seja, o Amazonas está aqui dentro, né? A cor amarela aqui, região sul, a cor ferrugem, região nordeste, a cor azul, região centro-oeste, e a cor cinza, região sudeste. Agora vamos olhar aqui o gráfico de setores, né? Então, qual foi a maior prevalência de jovens com AVC de 2008 a 2022 no Brasil? Caiu em qual região, pessoal? A maior que eu estou falando. Olha a porcentagem aqui, a cor cinza representa região sudeste. Então, foi a maior porcentagem. Por que que isso aconteceu com eles? Aí já é outra pesquisa, né? Vamos ver aqui a nossa região, região norte. É o azul mais forte, olha aí, 7,4%, né? Realmente, na região norte, tem um menor índice de pessoas com esse problema, ok? Vamos analisar aqui outro problema. Olha a imagem aí, o tipo de sanduíche de comida processada. Cresceu 14,2% o número de pessoas que foram diagnosticadas por hipertensão em 2016. Cresceu, por que que o título diz assim, cresceu? Vamos para o gráfico, que ele vai nos ajudar. Esse gráfico é de linhas, estão percebendo, né? Então, essa pesquisa foi feita, foi observada a partir de 2006 até 2016. Cresceu, aqui vem dizendo, está falando sobre a hipertensão arterial, pressão alta. Cresceu, ele já diz logo, 14,2%. Vamos olhar então, em 2006, assim, mulheres têm mais diagnóstico de hipertensão. Eita, aí está um problema sério. Vamos dar uma olhadinha na legenda? A cor amarela aqui, ferrugem, ó, são os homens, tá bom? E essa cor aqui, vinho, as mulheres. Observando aí os números, quem está mais com a hipertensão arterial é mais problemática em quem? Nos homens ou nas mulheres? Observe os números. Nas mulheres, na verdade, nas mulheres. Então, de 2006 a 2016, estava 22,5%, mas teve um aumento de 14,2%. É só fazer o cálculo. 22,5% mais 14,2%, exatamente 25,7%. Então, está um problema, né? As mulheres têm que pensarem melhor sobre o tipo de alimentação, sobre sua hipertensão arterial e se ela tem incidência disso a partir do tipo de alimentação, ok? Aqui nós temos mais um gráfico, outro gráfico em colunas e aqui um gráfico também em colunas. Olha aqui a fonte, né? Diabetes aumenta com a idade, é quase 3 vezes maior entre os com menor escolaridade, 2016. Esse gráfico está mostrando que a diabetes, quem tem menos escolaridade, tem mais diabetes. O motivo? Aí teria que ser feita a pesquisa para analisar bem, para saber descobrir o motivo, né? Aqui nós temos as variações, olha aqui no eixo horizontal, né? Aqui também temos as variações. Se a gente for analisar aqui as cores, passa a ser legendas, o título, né? A porcentagem. E aqui, olha, a diabetes foi crescente, né? Aqui ela terminou sendo decrescente, né? Por quê? Por quais motivos? Ainda tem mais algum, professor, para ser mostrado? Sim, análise de dados desse gráfico aqui de linhas. Vamos dar uma olhadinha. Avanço do câncer de mama e colo de útero no Brasil. Certo? Aí aqui está relacionado só mulher, claro. O universo dessa pesquisa foi só mulher, porque é mulher que engravida, né? Dados de câncer de mama e colo de útero nas últimas décadas. Aí câncer de mama e colo de útero. A cor preta e a cor azul. Aqui a gente vê, olha, as duas sempre estão aumentando, percebem? Olhando o número ou visualmente a linha subindo, né?
Aqui nós temos os anos que foram feitas as pesquisas e analisados, ok? É só para mostrar, pessoal, mas esses cálculos aqui, de forma alguma, nós vamos fazê-los. É só para mostrar para vocês como depois de uma pesquisa feita, como que nós organizamos os cálculos e depois apresentamos através de gráficos. E aqui, se vocês quiserem conhecer mais sobre a saúde, é só visitar o site aqui, olha, da Fiocruz, visitem, certo? Aí tem muita informação para se ver, para buscar conhecimento na área da saúde, tá certo? Esse site está aí da internet para todos visualizarem, ele é fácil e é de super compreensão. Bom, aqui nós finalizamos nosso assunto de hoje, eu espero que todos tenham compreendido muito bem.